Tem uma história de Francelino que mostra bem o político que ele foi. Diferente, muito diferente desses políticos de hoje, que a gente só vê falar de corrupção, corrupção, corrupção. Essa história quem me contou foi Toninho Rebelo, o senhor pode confirmar. Que quando o senhor deixou o governo de Minas, o senhor não tinha um carro para rodar. Tinha uma Brasília velha. E que alguns amigos se reuniram e te deram um carro de presente, um carro novo. Agora você vê, um governador de Minas sair do governo de Minas e não ter um carro para rodar, isso é verdade? É literalmente verdadeiro, porque quando eu cheguei, quando eu tomei posse do governo de Minas, eu tinha um carro Fiat velho, atrasado, e que meu filho mais novo usava, porque não podia entrar em carro oficial. De maneira que eu desenvolvi todo esse tempo no governo de Minas, sempre com a preocupação de guardar aquilo que se chama de honradez. E a verdade é que quando terminou o governo, eu fui passar 15 dias em Guarapari, no Espírito Santo, e quando eu voltei fui surpreendido que 33 amigos meus assinaram um documento num prato de um metal próprio, entregando-me um carro. Eu me surpreendi, fiquei um pouco tenso, imaginei que eu ia destinar aquele carro a uma instituição de caridade em Belo Horizonte. E consultei 2 ou 3 amigos, e eles disseram: Francelino, deixa disso, você precisa de um carro. E mais do que isso, a minha senhora trocou a minha casa na Gutierre por um apartamento. O apartamento não estava concluído, e eu tive que tomar dinheiro emprestado para concluir o pagamento desse apartamento. Mas que foi uma vida singela, limpa. E há um detalhe que vem ser considerado, é que ao deixar o governo, nenhum funcionário, militar ou civil, me acompanhou. Ninguém foi para a minha casa, ninguém foi considerar a minha segurança pessoal. A minha segurança é o meu nome, a minha visão de homem público e o respeito que os mineiros de todas as latitudes contribuíram. Afinal, meu filho, eu sou do mundo, sou Minas Gerais, como disse o nosso grande poeta Milton Nascimento. Esse é o nosso ex-governador Francelino Pereira. Ô Francelino, você foi presidente da Arena, que na época era o partido dos militares. Hoje a história parece que tem deturpado muito esse regime militar, que, na minha opinião, fez muita coisa pelo país. Qual a diferença que o senhor vê da política daquela época dos políticos de hoje? Há uma diferença muito forte. Em verdade, o regime de exceção que ocorreu, eu não participei dele. Eu tive conhecimento da chamada Revolução de 64, quando estava na rua 206 de Brasília. E naquele momento, eu estava ingressando na Bossa Nova para defender as reformas de base, aproveitar tudo aquilo que era conveniente, inclusive pregado pelo próprio Jango, mas não o tanto do Jango levar o país para um destino incerto, essa coisa. E eu não tive, o meu convívio com o presidente militar foi quase nenhum, apenas um ou 2 cumprimentos. Agora, quando veio o primeiro momento em que a população votou abertamente contra o regime de exceção, a oposição elegeu 16 senadores e a Arena apenas 6 senadores. Neste momento é que se lembraram, se recordaram de uma figura que não tinha mácula, que tinha uma vida limpa e que tinha uma convivência muito forte com as bases políticas eleitorais do Brasil inteiro, especialmente de Minas Gerais. Em decorrência disso, eu fui surpreendido com a minha convocação para ser presidente da Arena, apenas para conduzir o país a acabar com o regime de exceção. Essa foi a nossa missão. Processo de abertura. Essa foi a nossa missão. E terminamos caminhando para a candidatura de Tancredo Neves, que foi a forma de evitar que o Maluf se elegesse presidente da República pelo processo direto, já contra o sentimento nacional. E no qual o PT votou. Nem votou, né? Se absteve de votar. Sim, né? o PT apareceu. Em verdade, meu querido, nós temos hoje 36 partidos políticos, todos instituídos, mas nenhum constituído. Não, o PT está constituído.
Não há base partidária. O Brasil tem que ser um Estado de partidos políticos. 6, 7, 8 países, ou partidos. E não como está acontecendo hoje com mais de 30, 40 partidos políticos. A maior parte desses partidos são partidos de aluguel, né? Partidos de aluguel e de entendimentos que não se compreende. Na verdade, a reforma política é absolutamente necessária, ela é impositiva, tem que sair reforma política. Não e pode quais são os como pontos está. mais importantes que o senhor acha que tem que ter nessa reforma política? A reforma política é exatamente criar determinadas cláusulas que os partidos sejam reduzidos a apenas 5 ou 6 partidos políticos, né? Aí nós sabemos, quer dizer, foi um erro acabar com os partidos políticos, foi um erro da chamada Revolução 64. Eu era o DN, fui contra Getúlio a vida inteira, desde o curso primário, no interior do Piauí, até quando ele morreu, eu estava no Vale do Aço, quando ele deu um tiro no peito e morreu. Fui contra ele a vida inteira, porque é ditador. A Revolução não era uma ditadura assim, causticante, como no tempo do Getúlio, até porque havia um sistema de eleição direta, essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, era uma anomalia. E o que é mais importante salientar nesta hora é que a transição política do regime de exceção para o regime democrático, por mais que representasse uma evolução fundamental, na verdade, era muito difícil acontecer essa modificação sem um tormento maior, uma situação difícil na população brasileira. Mas, na verdade, nós conseguimos um milagre. Fizemos a transição do regime de exceção para o regime democrático, através da eleição de Tancredo Neves, até pelo processo direto, finalmente, exatamente para que o país retornasse à democracia. Porque fui eleito vereador em Belo Horizonte em plena democracia, fui eleito deputado federal várias vezes na democracia. Eu não nasci para participar de... Tanto que quando houve o caso do Márcio Moreira Alves, eu votei contra o presidente Costa e Silva, que era um linha dura. Ele me telefonou e pediu que eu fosse conversar com ele, saindo de Brasília, para o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E ele então me chamou, eu cheguei lá e ele me disse, olha, eu queria conversar com você, porque há um processo para processar o jovem deputado carioca, embora de origem mineira, Márcio Moreira Alves, e queria o seu apoio. Digo, presidente, eu não posso mudar o meu voto, eu sou de Minas, os mineiros não fazem isto. E não tenha dúvida nenhuma que esse regime vai ser negado. Não, mas o líder esteve aqui, Gustavo Capanema estiver aqui, fala que vai ser aprovado. Presidente, não vai, e eu não vou votar, e não votei. E aí veio o AI-5, eu contribuí para o AI-5 porque votei contra o governo. De maneira que eu tenho uma visão democrática, uma convivência democrática, e os passos que eu dei do regime de exceção foi exatamente para atingir... Caminhar para a abertura política. A abertura política que era fundamental, como está acontecendo hoje. Nada melhor do que a democracia. No regime de exceção, no regime de censura, tudo que se passa é interpretado pela população de uma forma negativa. Os ministros são desonestos, nada se esclarecia. No momento em que passa-se ao regime democrático, tudo é claro, quem é desonesto vem à televisão publicar agora, você viu agora o caso de Brasília, tudo foi divulgado, a força da imagem dos políticos desonestos termina ocupando o Brasil inteiro e provocando a volta efetiva do regime democrático brasileiro. É o que nós estamos querendo com a eleição de Anastasia para o governo do Estado e José Serra para o governo do Brasil.